Hello, pessoal da aula gravada que perdeu os recados especiais, vai ficar na curiosidade aí, com temas novidades, você não vai saber a novidade, tá? E os coleguinhas não vão contar para vocês também, que eu falei para não contar. Então, vocês da gravada é só aula, sem novidades, sem coisa boa, sem notícia boa para vocês, só conteúdo para vocês aí, tá? Deixar o povo da gravada bravo lá. Então, aulinha número 3 hoje, o que a gente vai ver? Né? Vai continuar, obviamente, no mundo dos documentos. Hoje vamos falar algumas coisinhas diferentes. Tá? A gente vai falar sobre estruturas do documento online. Então, a gente vai falar por que a gente deve estruturar o documento, né? Inicialmente ali. Regras básicas da BNT. O que diabos é essa BNT aí? Cai na prova, né? O significado dela ali, já estou dando spoiler para vocês. Sobre estrutura de tópicos. Essa estrutura aqui, eu adoro fazer estrutura de tópicos. É muito bom para os documentos. Vamos falar sobre recuo de texto, colunas e atalhos também importantes de hoje, tá? Então, relacionado à aulinha de hoje aí. Então, essa é então, uma aulinha bem tranquila, né? Então, a gente vai começar aí. Então, por que estruturar o documento? Beleza? Porque senão, né, já respondendo essa questão, se você não estruturasse um documento da forma, né, todo mundo fizesse o documento do jeito que está afim, né, ia virar uma bagunça. Então, imagine lá no colégio, se você falasse, faça o trabalho de qualquer jeito. Meu Deus, ia vir um trabalho de qualquer jeito, né? Ia vir trabalho ali com a folha deitada, ou ia vir apresentando cheio de foto, outro colocando a capa com aqueles textos colorido, né? Antigamente o famoso word art. A capa ia colocar a foto, nossa senhora, cada um ia fazer do jeito que quisesse. Então, a estrutura geralmente não, ela serve para isso, para organizar, né? Para criar um padrão aí, para que as pessoas, né, sigam esse padrãozinho. Então, a gente vai, um desses padrões que a gente utiliza aqui, né, dos trabalhos escolares, trabalhos acadêmicos, TCC, né, na faculdade lá, é a tal da regra, né, da BNT. O que é a BNT? É a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Tá? Então, são regrinhas criadas, obviamente, por ser brasileira no Brasil. Tá? Não é uma regra mundial, então é uma regrinha nossa, né? Que alguns colégios ali, a maioria, na verdade, tá? A maioria dos colégios ali acaba acatando para que sigam essas normas na hora de elaborar o trabalho. Né? Então, tem toda uma estrutura ali. A capa, geralmente, todas as capas têm a mesma estrutura, a introdução, desenvolvimento, conclusão, anexo, folha de índice, né? O sumário ali. Então, senão ficaria cada um de um jeito. Né? Cada um ia escolher a fonte que está a fim de fazer, o tamanho da fonte, cada um ia escolher uma fonte diferente. Então, para não causar essa disturpância ali, essa coisa estranha, né? As pessoas criaram essa regrinha das normas da BNT, que é o órgão, né, responsável ali pela normalização técnica do país, ok? Então, essas normas, como eu falei, elas são facultativas, porém, a maioria segue, né? Os colégios, faculdades, TCC, tudo que você for trabalhar ali para realizar, né? Utiliza essas normas ali. Então, mas, no primeiro contato, aí não se preocupem, a gente não vai ser tão exigente ali, não vou ser tão exigente com vocês, falar, olha, hoje vamos fazer um trabalho inteiro, né, aqui nas normas da BNT. Não, a gente vai começar só com a capa, só com o básico, né? Então, só para vocês não se assustarem e falar, meu Deus, vou ter que decorar as normas da BNT. Não, eu vou estruturar uma capa aqui com vocês e mostrar só um pouco da introdução, de como que é a introdução, algumas regrinhas básicas ali para vocês decorarem, mas nada muito absurdo, tá? Eu não vou nem passar a norma completa hoje ainda. Então, não se preocupe quanto a isso, beleza? Então, deixa eu só abrir um documento aqui, para a gente trabalhar. Eu vou abrir um documento em branco mesmo, só para mostrar algumas coisinhas para vocês, antes de começar a elaboração da capa.
Então, eu vou pular um pouco a elaboração da capa e passar primeiro estrutura de tópicos e recuo de texto, que é um pouquinho mais tranquilo, mais simples ali, tá? O que é a estrutura de tópicos? Já adiantando para vocês, tá? É um recurso do próprio Google Documentos, tá? Que ele faz o quê? Ele detecta tópicos. Então, pode ver aqui, ó. Vocês abrirem um documento novo, pode ver que às vezes no teu, na esquerda, está aparecendo o resumo, né? E está escrito aqui, estrutura de tópicos. Os títulos que forem adicionados ao documento aparecerão aqui. Beleza? O que é isso? Caso não esteja aparecendo para você, tipo, para mim não está aparecendo esse Breguenites aí, tá? Esse negocinho não está aparecendo para mim. Caso não esteja aparecendo, você clica aqui em ver, lá no menu, lá no terceiro menuzinho, ver, né? E tem um cara chamado aqui, ó, mostrar a estrutura de tópicos. Ou a tecla Ctrl+Alt+A, Ctrl+Alt+H, tá? Então, Ctrl+Alt+A, Ctrl+Alt+H. Esse atalho, professor, é esse atalho, tá? É um atalho gigante, é mais fácil você clicar em ver, mostrar e eu esconder aqui. Porque o atalho é esse mesmo, tá? Ctrl+Alt+A, Ctrl+Alt+H. E aí tem que ser rápido, assim, ó. Ctrl+Alt+A, Ctrl+Alt+H. Nem eu preciso, Ctrl+Alt+A, Ctrl+Alt+H. Opa! Ó. É tão rápido que você tem que clicar, vocês viram que eu consigo uma vez só. Ctrl+Alt+A, Ctrl+Alt+H. Puta! Ah lá, consegui. Ctrl+Alt+A, Ctrl+Alt+H. Ctrl+A, Ctrl+H. Né? Você tem que ficar... atalhozinho chato. É um atalhozinho chato, meu Deus do céu. Mas, caso não esteja aparecendo, tá aqui a estrutura de tópicos. Tá? O que essa estrutura de tópicos faz? Ela é tipo um índice automático. Tá? Quando vocês vão ler um livro, né? Eu vi que vocês, né, publicaram lá os livros favoritos de vocês ali, na atividade número 1. Geralmente um livro, né, tem um índice lá, dizendo lá os capítulos, né? Ou, né, os atos, dependendo do livro, ali, ato 1, ato 2, daí os capítulos, subtítulos. Você consegue fazer isso de uma maneira fácil no Google Documentos também, tá? Então, digamos que... Espera aí. Qual o atalho? Meu Deus, Cadu. Nem queira decorar esse atalho, que você vai ficar doido. Mas, ó, eu vou escrever aqui, só para você entender o que eu... Na verdade, eu vou escrever, vou mostrar aqui, ó. Quando você coloca em ver aqui, ó, ele mostra o atalho para você. Então, o atalho é Ctrl+Alt+A, você digita Ctrl+Alt+A, depois você coloca Ctrl+Alt+H. Bem mais fácil pelo ver, bem mais fácil. Porque é tudo esse tamanho aqui, ó. Não é um ou outro, é os dois juntos, entendeu? É uma loucura. Loucuragem esse atalho. O cara que inventou esse atalho estava com raiva. O cara falou, nossa senhora, vamos inventar um atalho muito louco que ninguém vai usar. Então, vamos lá, estrutura de tópicos, então. Digamos que eu vou pegar um texto da internet, que fica mais fácil, vou pegar um textão. Só para vocês entenderem. Eu vou pegar um site aqui. Vou pegar uma notícia aqui. Vou pegar essa notícia aqui de Avatar pode acabar no terceiro filme. Dei spoiler. Tá. Vou pegar uma notícia aqui e vou jogar aqui no meu documento. Só copiei e colei uma notícia aleatória, tá? Sobre o filme Avatar. Então, essa notícia aqui eu vou chamar de Avatar, por exemplo. Beleza? E vou colocar uma outra notícia na página 2 aqui, sobre Arctic Monkeys. Aqui do Arctic Monkeys. Bem aleatório, né? Primeiro está falando de Avatar, depois está falando do Arctic Monkeys. Tá? Deixa eu colocar sem equilíbrio, exatamente, para agradar todos os gostos aí. Então, digamos que o meu título aqui é Arctic Monkeys. Escrevi certo, Arctic Monkeys? Acho que sim. Tá? O que você fez até agora, professor? Nada? Não fiz nada mesmo. Só copiei e colei textos até agora. Tá? E escrevi um avatar aqui na página 1 e Arctic Monkeys na página 2. E só de praxe, para equilibrar mesmo, vou colocar uma notícia
Notícia 3 ali. Deixa eu ver. Colocamos sobre Avatar, Arctic Monkeys. E agora vamos colocar sobre 25 anos em busca do One Piece. Tá? Então, tem Avatar, filme, tem agora notícia do One Piece, de anime. Só rapidinho. Vou escrever aqui One Piece. Até agora eu não fiz nada, tá? Só estou colocando textos aleatórios. Opa. Sem formatação. Fechou. Então tá. Então vocês viram que naquela estrutura de tópicos não aconteceu nada até agora, porque eu não fiz nada ali. Qual que é o pulo do gasto dessa estrutura de tópicos? Numa próxima aula vocês vão entender ela melhor. Tá? Mas o que eu vou fazer? Tá? Deixa eu aumentar esse texto para vocês entenderem. Não, vocês não vão entender, não. Então, vamos trabalhar primeiro no avatar aqui, transformar ele numa estrutura. O que é a estrutura de tópicos? Ele está aqui, ó, do lado do zoom, tem um cara escrito ali, texto normal. Eu vou clicar naquela ferramenta, né, em cima desse meu título aqui mesmo. Está escrito estilos, tá? Se eu mudar, né, para título 1, por exemplo, vocês podem ver que o avatar já mudou o estilo dele, né? Já ficou maiorzão, né? Já ficou grandão ali, já. E, além disso tudo, o que aconteceu? Né? O avatar veio para cá. Veio para a primeira estrutura. Então, quando veio para título 1 ali, ele veio para cá. Tá? E está ali também com o outro. Você pode pintar ele de vermelho, pode fazer o que você quiser ali também. Não vai acontecer nada depois que se altera nele, tá? Então, ó, o avatar aqui está como título 1, né? Mudei para título 1. Posso colocar título 2? Pode pôr título 2 também, pode pôr título 3, não tem problema. Eu vou deixar título 1, porque é o que chama mais atenção. Pode pôr no meio também, ó, se quiser. E vou lá no meu agora, Arctic Monkeys. Vou fazer a mesma coisa. Vou mudar estilo texto normal para título 1. Né? E colocar aqui, ó, aplicar título 1. Ou o atalho Ctrl Alt 1 do teclado numérico. O teclado numérico, quando eu falo, é aquele tecladinho da direita, tá? Então, Ctrl Alt 1, ó, se eu apertar aqui, ó, Ctrl Alt 1, ele também transforma em estilo título 1. Ctrl Alt 2, estilo título 2. Ctrl Alt 3, estilo título 3. Ctrl Alt 4, Ctrl Alt 5 e Ctrl Alt 6. Tá? O 7 não faz nada. Então, é um atalhozinho aí também. Esse é mais fácil do que o ver, tá? Ctrl Alt 1, Alt 2. Se você apertar o Ctrl Alt 1 lá de cima, vai acontecer isso. Vai colocar um 1zinho ali, nada a ver. Beleza? Então, e pode ver que agora tem um avatar ali na estrutura de tópicos e o Arctic Monkeys. E vou fazer isso igual no One Piece aqui, ó. Né? Ctrl Alt 1. Beleza, Rapidex. Então agora, podem ver aqui, ó. Que minha estrutura de tópicos ganhou 3 estruturas. Tá, e o que eu ganho com isso? Tudo, tá? Agora você consegue navegar muito mais fácil. Tá? Obviamente que aqui tem 3 páginas só, tá? Mas se você tem um documento muito grande, né, é bom você dividir. É um trabalho muito grande, né, um TCC lá, um trabalho de direito, um trabalho de medicina, né? Vai falar sobre cada osso do corpo humano, sei lá. Vai ter muita coisa, muito conteúdo. Então, se a pessoa quer navegar ou procurar alguma coisa nesse conteúdo, é só ela clicar aqui, ó. Quer ir lá para o avatar? Pum. Né? Vai lá para o avatar. Deixa eu só diminuir o zoom aqui, ó. Eu estou agora trabalhando aqui no avatar. Quero o texto sobre Arctic Monkeys. Pum. Caiu no Arctic Monkeys aqui. Quero saber sobre One Piece. Pum. Caiu direto lá no meu One Piece. E por isso que tem, né, dentro de título, né, tem subtítulos. Digamos que dentro do One Piece eu queira falar sobre o Zoro. Né? O Zoro, né? Tem um tópico sobre o Zoro aqui. Aí o Zoro, né, é um subtítulo dentro do One Piece. Eu coloco ele como subtítulo aqui. Ó. Aqui não quis aplicar. Aí, nesse caso, eu venho, adiciono no título 2 aqui, que ele vai funcionar agora. Ó, virou um título dentro do título, o título 2, né? Então, o Zoro está ali.
Então tem One Piece, dentro do One Piece tem Zoro, né? Poder colocar cada personagem dentro do One Piece ali. E assim vai, tá? Ó, digamos que o Zoro tivesse em uma outra página. Isso, Zoro, tá? Então essa é a funcionalidade aí do... Você pode só clicar ali no xizinho que ele remove, tá? Ele volta, coloca no normal daí e tudo mais. Então essa é a funcionalidade prática da estrutura de tópicos. Eu mesmo, né? Eu tenho um documento tipo grande aqui, ó, vou mostrar para vocês. Um documento de estudos meu. Vou abrir com vocês aqui. Só para vocês verem que eu divido em estrutura de tópicos. Deixa eu ver se eu acho aqui fácil. Receita, ficha normal. Cópia. Esse aqui. Acho que tem. Esse aqui está para estrutura de tópicos? Não lembro, talvez. Acho que está. Esse curso aqui, ó, ele tem um monte de página. Um monte, ó. Olha. Então, se eu precisar procurar alguma coisa sobre marketing digital aqui, ó, né? Eu só venho aqui nos meus tópicos, dou uma lidinha, o que eu quero ver, né? Eu quero saber o que é copywriting. Em vez de eu ir procurando aqui, ó, né? Eu venho aqui na minha estrutura, olha ali onde que estava, me perdi já. Estava aqui, ó, que é copywriting, clico aqui e já cai no artigo, né, dentro do meu trabalho ali. Melhor do que você ficar procurando, caçando ali, ler palavra por palavra. Então, é como se fosse automatizado para você. A estrutura de tópicos automatiza ali. Então, ó, ele está como título 2. Ó, né? Aqui, o estilo eu coloquei como título 2. Tá? Porque está dentro de próximos passos para construir seu negócio na internet. Então, um subtítulo dentro desse título aqui. Beleza? Só para vocês entenderem rapidamente como funciona aí. Eu falei, você pode estilizar aí, não tem problema. Ele vai continuar mantendo. Pode deixar negrito, vermelho, tá? Ele continua mantendo a formatação e a estrutura de tópicos ali dele. Então, essa é a regrinha aí da estrutura de tópicos, tá? E por que eu vou utilizar essa estrutura de tópicos? Em sumário. Tá, já dei a resposta. Porque depois, quando você vai criar aquele sumário lá, né, que é a página, com os números de páginas e tudo mais bonitinho ali, ele puxa da tua estrutura de tópicos. Ele já puxa automaticamente. Aí a gente vai ter uma aula sobre isso, tá? Não se preocupe. Mas só para vocês entenderem que é muito mais fácil. O que a gente vai fazer lá no trabalho de hoje? Eu falei, a gente vai criar uma capa, né? Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai criar uma capa hoje, na norma BNT. Daí vocês vão colocar uma introduçãozinha ali sobre o trabalho de vocês. Qual vai ser o trabalho de vocês? Um projetinho ali. É simples. Não vai ser um projeto, meu Deus, mirabolante. Vocês vão fazer só o quê? Vocês vão criar um portfólio, né, que vai ter lá dentro. O que é um portfólio? Né? O portfólio é o que contém, né, todo o trabalho que vocês vão desenvolver aí ao longo do módulo. Então, tudo que vocês agora forem fazer, né, o que fizerem, vocês vão colocar dentro desse trabalho. Né? Como estrutura de tópico, depois sumário. Daí vai ser muito mais fácil para vocês localizarem depois o documento de vocês. Então, vocês vão clicar lá, tipo, no teu portfólio. Quero ver o meu primeiro trabalho, que foi o de, né, aquele com as perguntinhas. Aí vai ter uma estrutura de tópicos. Trabalho 1. Você clica ali e vai cair no trabalho 2. Aí, um dos trabalhos vai ser o currículo. Tá ligado? O currículo está lá dentro. Vai para o currículo. Então, vai ficar muito mais fácil esse dinamismo ali para vocês trabalharem depois. Né? Depois eu mostro como que vocês vão transportar o trabalho de vocês para dentro, né, do Google ali, do outro documento. Tá? Bem tranquilinho também fazer isso. O pessoal do celular, né, vai penar para fazer essa parte de estrutura de tópicos. Porque ali, eu acho, se não me engano, essa ferramenta não funciona muito bem. Tá? Deixa eu ver quem chegou agora. Madeline. Vou colocar aqui vocês que chegaram agora. Madeline. Uma coisa, Madeline. A Madeline tá beleza. Tem alguém diferente aqui? Kézia, não. Kézia também chegou agora há pouco. Mas está tranquilo.
Então, deixa eu fechar esses documentos aqui. Esse era só para vocês entenderem, né? O que a gente vai fazer, tá? Isso aqui é coisa de marketing digital. Então, aqui, tá? Só para vocês entenderem ali a estrutura de tópicos. Deixa eu voltar ao normal aqui. Ajustar aqui. Meu zoomzinho. Tá. Aproveitando que a gente está com o texto do Avatar, do Arctic Monkeys aqui, eu vou mostrar o que é recuo de texto também. Aproveitar que está tudo coladinho, esses textos aqui. Então, muitos acham, né, que o recuo de texto ele está diretamente ligado à formatação, né, mas ele está relacionado, né, à distância do parágrafo, né, em relação à margem, ou, né, a margem esquerda ou a margem direita. E o espaçamento no seu documento. Meu Deus, o que é isso, senhor? Margem, eu já falei para vocês o que é, né? É o espaço que vocês têm em branco. Então, isso aqui, né? Tem 3 centímetros de margem aqui. Tá? Então, o recuo de texto é a distância que você vai criando a partir da margem. Como assim, senhor? Eu vou pegar aqui esse parágrafo aqui, ó, que está escrito embora, blá, 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 blá. Vou dar uma aumentada para vocês verem, né? E vou mostrar essa ferramenta de recuo de texto. Onde ela está? Ela está aqui, ó. Ai, meu Deus, estou certo. Aqui, ó. Esses 2 carinhas aqui, tá? Ficam lá no cantinho. O que ele faz? Faz o que ele manda ali, ó. Ele aumenta o recuo, tá? Do seu texto, só que ele não aumenta, não é do parágrafo, quer dizer, é do parágrafo inteiro. Olha lá. Ele praticamente anda de 1 em 1 centímetro ali, ó. Se vocês forem ver, ó. Então, eu consigo aumentar o recuo do parágrafo inteiro até ficar uma letra só por linha. Olha lá. Ficou nada a ver, né? E você consegue voltar, né, até o início ali. Ó. Você não consegue grudar na margem lá. Né? Mas você consegue dar uma... Tem gente que usa para fazer tipo citação, isso, né? E a gente vai mostrar também por que usa esse recuo. Se bem que tem outra maneira de fazer recuo de texto, que é lá por cima, que depois eu vou mostrar para vocês. Tá? E tem, se vocês olharem a regrinha aqui, ó, tem um negocinho azul aqui. Se você segurar esse cara aqui também, puxar, ele também faz o recuo de texto. Deixa eu mostrar ali. Então, ó, segurei aquele negocinho, aquele triângulo azul de ponta cabeça, e puxo, ele também faz o recuo de texto. Se eu segurar só o de cima, ele só pega a primeira linha. Ó. Então tem uma diferença se você pega o de baixo ou o de cima, tá? O de baixo, ele faz o parágrafo inteiro, né? Só o parágrafo que você está selecionado. E o de cima é só a primeira linha que está selecionada. Só para vocês sacarem essa ideia aí. Beleza? Então, esse é o recuo de texto. Deixa eu tirar ali a ferramenta. Então, é uma ferramentinha bem tranquila também. Eu acho que travou aqui. Travou meu texto? Voltou. Beleza? Aí, dentro aqui também, né? Para a gente já finalizar essa primeira parte de ferramentas que a gente está vendo hoje, coisas que a gente pode fazer também nos nossos documentos, é criar colunas. Tá? Vocês sabem o que é colunas, né? Então, é tipo jornal, revista, aquelas revistas antigas, né? Que é trabalhar mais de um texto dentro da mesma página. Então, como assim? Se eu quisesse trabalhar o texto do Avatar e do Arctic Monkeys, digamos, juntos. Tá? Deixa eu só diminuir essa fonte aqui de volta. Então, eu estou com o teu texto aqui do Avatar. Deixa eu só melhorar o meu texto aqui. Aí eu quero colocar o texto do Arctic Monkeys juntos lá também. Então, eu quero dividir isso aqui em duas colunas. Como que faz? Né? Como se uma coluna da esquerda fosse do Avatar e a coluna da direita do Arctic Monkeys. Para quem não entendeu, né? É que nem jornal. Vou colocar um jornal aqui. É trabalhado em colunas as notícias, né? Desde os antigos ali.
Acho que pegou um jornalzinho melhor aqui. Abrir essa imagem do Estadão. Aí. Você entra no jornal, né? Ele tem várias colunas. Então, ele tem não dá para ler os textozinhos, mas o jornal ele trabalha com mais de uma coluna. Isso aqui é uma coluna. Isso aqui é uma coluna. Né? Aqui tem outra coluna. Que sumiu agora. Tá? Então, o jornal trabalha assim. E você consegue fazer uma coisa parecida ali no seu documento também. E é simples fazer isso. Né? Então, é só você clicar aqui. Aqui em formatar. Em formatação aqui. E aqui dentro tem um cara chamado colunas. Né? E ali você consegue escolher o quê? O número de colunas. Então, você consegue dividir até 3 colunas só para vocês saberem. Tá? Se você clicar aqui em mais opções, eu quero colocar mais de 3. Não dá. Tá? A única coisa que você consegue mudar aqui é espaçamento e colocar uma linha divisória, né? Que é aquela linha para mostrar que está dividindo a coluna. Vou colocar normalzinho, só para vocês entenderem. Então, primeiro, eu vou vir aqui em formatar, colunas, vou colocar 2 colunas. Tá? Ele dividiu meu texto em 2. Digamos que essa coluna aqui eu quero falar do avatar. Então, aqui está o avatar nessa coluna. E a segunda coluna, eu vou colocar sobre Arctic Monkeys. Eu vou copiar um textinho do Arctic Monkeys. Começa aqui o texto. Beleza. Não vai caber tudo, então vou pegar até aqui. Vou colocar aqui. Né? Ó, Arctic Monkeys e Avatar. Né? Se eu deixar as mesma fonte ali, para combinar. 26. Vou colocar 24 aqui, 24 aqui, pronto. Esse texto aqui está diferente. Vou colocar em 11 aqui, pronto. Agora eles estão mais elaboradinhos. Pronto. Agora estão na mesma linhazinha bonitinho. Então, aqui você consegue fazer esse trabalho. Eu quero colocar uma linha entre eles. Né? É lá na formatar. Né? Você vem aqui em colunas de novo. Mais opções. Coloca a linha divisória de colunas. E aplica. Agora tem uma linha ali, né, entre elas. Então, você pode trabalhar um lado e o outro. Okay? Pode inserir uma imagem aqui, uma imagem do avatar de um lado, uma imagem do Arctic Monkeys do outro. Você pode trabalhar da forma que você quiser. Tipo fazer um jornalzinho, uma revista, tá? Então, você pode trabalhar, como eu falei, em até 3 colunas. Mas fica bem apertado daí 3 colunas. Ó. Vou colocar 3 colunas só para vocês verem ali. Ó. Já começa a ficar uma zona ali, né? E é como se fosse fazer classificados daí, né? Se você quisesse fazer alguma coisinha menor ali, você trabalharia em 3 colunas. Então, é outro recurso aí para vocês saberem que existe dentro do Google Documentos. Beleza? É um recurso. Eu, particularmente, dificilmente uso esse recurso, mas só para vocês saberem aí da existência dele. Tá? Então, a gente viu o quê? Deixa eu tirar isso aqui. Beleza. Então, vou deixar assim por enquanto. Que agora eu vou ensinar a fazer a capa aí para o trabalho. Que é a parte ali, né, da atividade de vocês. Então, atividade portfólio em ABNT. Tá? Então, qual que é a atividade ali? Ó? Faça uma capa das normas ABNT para o seu portfólio, né, onde você vai inserir nesse único documento agora todas as suas atividades. Depois de criada a capa, né, vocês vão fazer uma breve introdução, seguindo as normas, com todo o objetivo do seu projeto. Depois copiar e colar os trabalhos antigos dentro desse portfólio. Tá? Se você não tem os trabalhos antigos, que é a primeira, tem gente que é a primeira aula hoje, né? Depois vai, quando fizer as atividades, vai colar lá. Mas por enquanto faz só esse portfólio hoje, né? Então, o caso, acho que do Iago ali, que é a primeira aula hoje, né? Daí depois, quando ele tiver os outros trabalhos, ele vai acrescentando lá. No caso, ele vai ter só a capa e a introdução, não tem problema. Vocês acrescentam os trabalhos que vocês têm, né? Beleza? Fica mais fácil dessa maneira. Então, vamos lá na criação da capa. Eu vou criar um arquivo novo aqui, né? Um novo documento.
e vou, né, entrar aqui e colocar um título, né? Sempre coloco um título já de cara. Colocar capa ABNT portfólio, sei lá. É o nomezinho que eu vou dar aqui. Você pode pôr capa do seu nome, ali com o seu nome, tudo bonitinho ali. Beleza? A capa que eu vou mostrar da norma BNT, ela é bem simples, tá? É bem simplesinha. Não vou trazer, não vou colocar capa e folha de rosto ali ainda no primeiro momento. A gente já vai fazer praticamente uma capinha mesmo. A primeira coisa que vocês têm que entender das regras da BNT é que ela só trabalha com duas fontes. Então, vocês podem optar, escolher entre uma delas. Você não vai ficar misturando. Tá? Se você começou a fazer numa dessas fontes, termina o trabalho nessa fonte, não mistura. As principais fontes, né? As principais não, as duas únicas fontes que geralmente pedem, né, nos seus trabalhos é a Arial, né, que é a fonte padrão, já vem ali escrito Arial, de cara ali, ó, e a Times New Roman, ok? Antes de eu começar a capa, tá, só vou mostrar brevemente a diferença entre elas ali, para quem não sabe, né, um pouquinho de história de fontes ali, né? Não história, nossa senhora, em 1900, não, só para vocês verem ali. Então, uma fonte Arial, né? Vou colocar algumas letras aqui, ó. J. Vou colocar um alfabetinho rapidex aqui. Essa é a fonte Arial. Vou colocar aqui a fonte Arial. Deixa eu ver aqui em cima. Arial. Esse no meio. E agora, eu vou mostrar a Times New Roman. A diferença dela, né? Times New Roman. Você já deve estar vendo a diferençazinha, obviamente, delas ali. Beleza? Vamos colar aqui. Então fica diferente. Opa. Uhul, fechei tudo, galera. Apertei Alt F4. Mas não tem problema que eu consigo abrir rapidinho. Nenhum aluno numa turma de documentos ontem, professor, aperta Alt F4, que é um atalho muito legal. Se eu não soubesse o que fosse fazer, né? Daí eu apertei, né, com um monte de aba aberta, ele falou, uhul, o senhor perdeu todas as abas. Daí eu recuperei em um segundo e ele ficou triste. Right. Então tá aí. Tá? Então, parece, tá, eu sei que é diferente, tá, mas vou mostrar a diferençazinha aqui. Vocês vão saber um pouquinho mais sobre isso, tá? Em design, mas eu já vou adiantar para vocês a explicação bem rápida e breve sobre essas duas fontes. Tá? Existem praticamente dois tipos de fontes. Três, né? Tem as estilizadas lá também. Mas elas são classificadas em fontes o quê? Com serif e sem serif, basicamente. Então, fonte sem serif é a Arial. Fonte sem serif é o quê? Resumindo, são fontes sem frufru. O que é o frufru? Tá? Esses detalhezinhos que tem essa outra fonte aqui. Então, tem o Times, tem um negocinho aqui. Ó. Isso aqui se chama serif. Né? Ela não é estilizada, é uma fonte seca, né? Redondinha, bonitinha, não tem nenhum desenho, nada, né? Simplesmente um C. Agora esse C, né? Tem um negocinho para baixo, um negocinho para cima, né? Você tem uma pontezinha ali. Para que isso? Né? Por que tem essa estilização? Nos jornais, se vocês forem perceber, comprar jornal, aí, você vai perceber que a maioria das fontes, né, do jornal é fonte serifada. Porque no impresso, né, segundo estudo lá, mas segundo estudos ali no caso de leitura, né, quando você lê um texto, né, impresso na serifa, a leitura é muito mais agradável. Tanto que tem bastante livro que utiliza a fonte assim, tá? Fonte serifada, porque é muito mais agradável a leitura. Agora, as fontes sem serifa, né, elas são agradáveis, né, ao digital.
Então, dificilmente, na verdade, bem raramente, né? São loucos às vezes, mas vocês dificilmente vão encontrar um site com esse tipo de fonte aqui. Sites, você vai ver fontes só assim, redondinho. Eles não usam só Arial em sites. Tá? Tem várias outras fontes que são sem selifa, tem várias outras fontes que têm selifa. Não é só essas duas. Mas essas duas são as principais para o HBNT. Porque daí tem qualquer computador instalado, se você instalar uma fonte. Tá? Então, basicamente, essa é a diferença. Arial, fonte sem selifa, né? Leitura digital, e Times New Roman com selifa, leitura impressa. Né? Que eles comentam assim. Então, são fontes. Mas tem outras fontes aqui, ó. Tem essa Conforta, Comic Sans, assim, serifa. Tem essa Courier New aqui, ó. Vou colocar Courier New. Isso aqui é uma fonte com serifa. Pode ver que ela é estilizadinha, né? Essa é uma fonte com serifa. Vou colocar mais uma sem serifa, só para vocês verem. Fonte sem serifa. Essa aqui, vamos ver. Essa aqui não mudou a fonte. Impacto. Ó, essa é sem serifa, né? Essa é a fonte impacto, né? Então, só para vocês verem, tem várias, né, fontezinhas que vocês podem. Então, fontes tem um monte. Porém, nas normas da BNT que eu falei, são só essas duas aí que você utiliza. Ou Times New Roman ou Arial. Ok? A maioria usa Arial. Eu acho a Times. Eu acho fonte serifada feio, para ser bem sincero. Tamanho da fonte. Fonte na norma BNT, tá? Eles utilizam o número 12. Então, vou colocar aqui, fonte número 12. Eu vou usar Arial mesmo. Ok? E vou começar o meu... um detalhezinho. Clique primeiro em arquivo, configurações de página. E só confiram se a configuração de vocês está igual à BNT, que é da norma BNT também, tá? Ela tem que estar parte superior 3, parte inferior 2, esquerda 3, direita 2, que é o famoso 3232. Tá? Não tem segredo ali. E ver se está a folha 4 também. Então, você clica em arquivo. É 3232. Parte superior 3, inferior 2, esquerda 3, direita 2. Pegou? Que é das normas da BNT também esse parágrafo padrãozinho ali. Para vocês terem ideia, tem professor de faculdade que é xarope, o cara pega a régua. Eu já tive professor que pegou a régua e olhou errado, digamos, o parágrafo. Tem esquecido, né, de configurar a página. Meu texto começou aqui, o cara riscou assim, falou, tudo que está aqui não vale, porque essas palavras não valem porque não era para estar ali essas palavras, digamos assim. Aí o cara, tipo, zerou meu trabalho. Faculdade, os caras pegam no pé mesmo. Tem professor que é muito louco. Beleza? Então, vamos começar, né, colocando lá no meio do texto. Vocês podem clicar aqui em centralizar, que fica nessa ferramenta, se alguém esqueceu, fica nessas ferramentas aqui de alinhamento de texto, ou o atalho Ctrl+Shift+E. Ele centraliza a... Oi? Qual que é o quê? Qual é o esquema do número? Deixa eu ajudar aqui. É porque o nosso está 2.54. Separa aqui esse número aí. Você vai colocar 3, 2, 3, 2. O que muda de especial?
Não, como eu falei, o professor tipo, de faculdade ele põe régua para ver se está, né, exatamente 3 centímetros da base esquerda e 2 centímetros de cima, né? 3, aqui, ó. 2, entendeu? Porque antes estava 2,5, né? Então, o cara ia ver que estava meio centímetro e podia te zerar por causa disso. Né? Na regra BNT ali. Né? Acontece. Dependendo do professor xaropão que você pegar, ele vai fazer isso. Então, eu vou colocar no centro para a gente começar nosso títulozão. Primeira coisa que você coloca, né, no topo ali é o nome do colégio ali que você está, né? Então, sei lá, você está na Universidade Federal do Paraná, você vai colocar Universidade Federal do Paraná. Aqui no nosso caso, né, vou colocar ali CEDASP mesmo. Vou colocar ali Professional School. Meu Deus, professor, como que isso? Está no quadro ali, né? Se estiver muito pequeno, vou dar uma aumentadinha. O quê? No meio. No primeiro texto lá, no meiozinho, você coloca o nome da escola, né? Não, tá na TV ali, ó. Não tem problema. Depois eu coloco o modelinho também no lado lá. Ou coloca só CEDASP também. Não se preocupe, tá? Então, a gente vai selecionar esse CEDASP, tudo aqui, ó. E vai deixar ali negrito, né? Você clica lá no B, ou Ctrl B, quem quiser fazer por atalho. Ou no Bzão aqui, tá? Aí você vai pular o quê? Né? Você vai pular 1, 2, 3 linhas. Você vai apertar Enter, né? 1, 2, 3 linhas. E na quarta linha, vocês vão colocar o nome de vocês completo. Só que daí o nomezinho é sem o Bzão. Depois você desativa lá o Bzão. Né? Ele é sem negrito daí. Aí aqui, né? Você pula entre 12 a 16 linhas. Então, agora, né? Eu pulo 13. Só não lembrar. 1, 2, só. 1, 2, 3. 13. E na 14ª eu escrevo. Então, você vai apertar Enter 13 vezes, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E aí na 14ª você clica, né? E vai colocar o quê? No centrão lá. O quê? Eu maceto para saber o número mesmo. Aí aqui seria o quê? O título do seu trabalho. Né? No meu caso aqui vai ser, né, portfólio de processadores de texto. Né? Ou meu portfólio. Né? E o título também é em negrito daí, no caso. Eu vou diminuir um pouco o zoom para ver se está realmente no meio, se eu estou acertando ali. Tá? Beleza, acertando. Beleza. Agora, né, você vai, depois do processador de texto, terminou de escrever texto, você vai pular 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Aí você pula, aperta a 5ª vez. A partir da 5ª vez, né, você vai fazer o quê? O que é que chama aquela partezinha? É um resuminho ali do seu trabalho, né? Trabalho apresentado. Ali tem o pulo do gato agora, que eu vou ter que ensinar vocês ali, bem tranquilo, que é a partezinha que pode ser que vocês se embanem agora. Se embananem ali. Espera aí. Só deixa eu tirar isso aqui. Isso aqui que eu vou precisar de espaço aqui para tentar mostrar isso. Então, ó, né? Pulou 4 vezes aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Na 5ª vez, né? Tá aqui no meio. Você pode voltar, clica a tecla de apagar, que ele vai voltar a linha aqui, né? No cantinho. Aí agora, né? Para fazer esse... O que é que eu falo essa palavra? Vou lembrar ali o nome da palavra. É autoria, tá? Né? Para fazer essa autoria, ela precisa necessariamente estar a 7 centímetros no parágrafo. Como você faz isso? Né? Entra o recuo do texto, mas a gente vai fazer o recuo do texto manual na mão. Né?
Estou vendo pelo número 7 aqui. É lá que a gente vai tentar trazer o nosso mouse agora. Né? Arrastar até o 7 lá. Na quinta linha, tá? Então, deixa eu voltar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 linhas, né? Na quinta linha. Vou clicar lá. Vou trazer meu 7 até lá. Quer dizer, minha reguinha até o 7 lá. Depois eu já ajudo vocês aí. Trouxe até o 7. Vou soltar aqui. Beleza? E aqui, né? A partir daqui que eu vou escrever o textozinho ali, que é trabalho. Qual que é o textozinho? Espera aí, travou? Trabalho apresentado, né, à disciplina de processadores de texto, período da tarde da escola CEDASP. Esse foi um ponto. Dá um enter, coloca ali, professor, prof. Ponto, assim, né? Prof. 2 pontos, pode pôr prof. 2 pontos. Isso aqui é sem negrito daí, depois você arruma ali. O que eu fiz aqui com aquele recuo? Né? Todo o texto fica aqui, ó, bonitinho dessa forma aqui. Né? Aqui você pode pular, né, dessa maneira ali. Aí você vai dar um Enter, normal. Você aperta o botão de Backspace, que é o botão de apagar depois. Ele vai fazer o quê? Voltar até o recuo lá normal. Aí você vai escrever aqui, ó, na linha de baixo mesmo, para ficar mais fácil. Escreve aqui, Curitiba, 2022. E aqui tem um segredinho também, né? Obviamente que esse Curitiba 2022 tem que ficar no final. Aí você chega do lado do C, começa a apertar Enter até levar lá quase para a última página. Digamos que foi para a última página, pega e volta e leva esses 2 caras para o meio. Tá aqui minha capa. Né? A capinha tem que estar dessa forma aí. Para mostrar em 75%. Então, né? Tem que estar basicamente, escrevi Curitiba errado, também tá aí. Tem que conseguir chegar no resultado parecido com esse aqui, né? O nome da escola, pula ali 1, 2, 3 linhas. Na quarta, o nome de vocês, né? Pulou 13 linhas aqui, 14. O nome do título, né? Aqui pulou 1, 2, 3, 4. Na quinta, o trabalho a 7 centímetros. E depois, Curitiba 2022 ali, lá no finalzão. Então, tem que chegar nesse resultado aqui. Tá, eu já ajudo vocês aí. Só vou mostrar daí rapidinho a introdução, como que faz. Né? Aí, numa nova folha, a introdução é bem simples. Então, a introdução é só você colocar um ponto. Escrever introdução, tudo maiúsculo, né? Introdução. Em negritos aí, essa parte. Aí você vai pular 3 linhas. 1, 2, 3. Vai apertar o botão de Tab, né, que é o botão de parágrafo, e começar a escrever ali. Este, né? Aí você cria uma introdução ali com base nessa aqui, ou né, esse trabalho tem como objetivo apresentar ao longo do bimestre o desenvolvimento de todas as atividades que vou realizar para no Google Documentos
para melhorar ali, né? Os documentos. De tem uma introduçãozinha aqui, né? Vocês podem escrever a introdução de vocês ali. Ó, tem a capa aqui, tem a introdução. Né? Aí na outra página seria começar a adicionar os trabalhos de vocês. Então eu vou adicionar aqui, ó, né? Lá na outra página dos meus trabalhos. Vou colocar aqui. Formatar. Pequena de página. Cego. Qualquer coisa, para quebrar, para pular de uma página para outra, tá? Sem você ficar precisando dar vários enters, é só segurar o Ctrl da direita e Enter que ele pula de página. Aí aqui eu colocaria meu trabalho. Qual que é o meu trabalho? Digamos que aquele das perguntas, é um dos meus trabalhos, vou abrir aqui ele. Vou colocar ali rapidinho só para vocês verem. Deixa eu achar ele aqui, meu das perguntas. Esse aqui. Aí, para copiar um trabalho para o outro, é bem simples, tá? Você, tipo, ó, digamos que você está no seu trabalho de perguntas. É só você apertar Ctrl A, ele seleciona tudo, Ctrl A seleciona, Ctrl C copia tudo, aí você vai lá na capa, lá, né, na terceira página, Ctrl V cola tudo lá. Ó, o dicionário de apresentação está aqui. Ó. E transforma em estrutura de tópico daí também, como título 1. Aí o segundo trabalho foi... Vocês fizeram do animal de estimação, né? Eu vou pegar o do animal de estimação aqui. Eu vou vir aqui, abrir outro. Cadê minha ficha do animal de estimação? Foi dessa aranha. Estou na aranha. Vou apertar. Vai esperar carregar a página. Ctrl A, Ctrl C. Né? Vou lá na capa. Ctrl V. Vai trazer aqui para mim. Se trouxer meio bugadinho, não tem problema. Vou tentar com o Ctrl X ver se vai ver. Bonitinho, não. Ctrl V. Vou só. Fazer assim. Talvez ele traga dessa maneira aqui, mas não tem problema. Transformar esse aqui, né? Aqui, escrever aqui, meu segundo trabalho, sei lá. Ficha animal. O nome desse trabalho. E vou transformar em título 1 também. Aqui, fecha, aqui, fecha. Aqui ficou desse tamanho. Título 1. Vou tratar com o título 1. Né? Título 1, meu filho. Não tem problema. Beleza. E aí vocês vão colocando os outros trabalhos ali. Então, basicamente, essa é a atividade. Aí vocês vão fazer a mesma coisa, né? Depois para mim. Compartilhar aqui. Mudar para qualquer pessoa com o link. Copiar esse link e mandar lá na atividade número 3. Né? Aqui na tarefa. Agora eu vou dar uma ajudadinha aí. Pessoal de casa, o celular que eu falei, né? Vai ser um pouquinho mais difícil fazer a capa, mas dá para fazer uma capinha ali. Né? Vocês conseguem fazer um pouquinho. E copiar e colar os trabalhos também dá. Beleza? Então, pessoal da gravada, câmbio e desligo. Que agora eu vou orientar aqui quem precisar de qualquer orientação aí.